Boa noite, o meu nome é Inês Galvão e sejam muito bem-vindos ao Jovens e Cidadania. Um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relacionados com esta questão, nesta noite contamos com dois comentadores. Eles que são Hugo Africano, licenciado em Gestão. Boa noite, Hugo. E a Marisa Guedes, licenciada na área da Contabilidade. Muito boa noite, Marisa. Boa noite, Inês. E antes de então entrarmos a fundo no tema desta noite, onde vamos abordar questões relacionadas com a economia e a pobreza, eu queria convidar o Hugo a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição. Exatamente. Antes de mais, bom dia a todos que estão lá em casa. Vou começar por ler o artigo 2º que fala sobre o Estado de Direito Democrático e diz o seguinte: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Certíssimo, muito obrigado, Hugo. E nesta noite nós vamos então aqui falar um bocadinho, como já referi, sobre a economia e o tema da pobreza. Mas antes eu gostava de referir uma das notícias que diz que cerca de 2 milhões de pessoas vivem atualmente no limiar da pobreza em Portugal. O que, Marisa, isto acaba por ter influência na parte do poder de compra. Nós observamos que os portugueses atualmente têm cada vez menos poder de compra. Exatamente. Nós vemos nos últimos tempos que estamos a viver em Portugal um aumento do custo de vida muito elevado e os nossos salários não têm estado a acompanhar essa inflação que nós temos estado a viver. E nós vemos que podemos pensar, o salário não acompanha, não chega para suprir todas as necessidades que uma pessoa tem e pensamos, então, o meu empregador tem que arranjar forma de aumentar o meu salário. Mas depois o problema também passa para eles. Como é que eles vão conseguir aumentar os salários dos seus trabalhadores quando têm também cargas fiscais tão elevadas que é só vermos, não é? Quem é empregado consegue ver no seu recibo de vencimento o custo que o seu empregador tem com cada trabalhador, exatamente. Então, o grande problema que nós vemos aqui é muita carga fiscal que nós enfrentamos em Portugal, porque eu até vi uma notícia que em 2023 Portugal teve a 8ª maior carga fiscal na OCDE, ou seja, nós vemos que é um problema que é um efeito bola de neve, nós não estamos sempre presos no mesmo problema, enquanto isso não for resolvido, vamos continuar a ter pessoas a serem literalmente empurradas para a pobreza. E isto acaba por ser, por mais que as empresas até queiram proporcionar melhores qualidades, melhor condição, aliás, aos seus trabalhadores, pelo que a Marisa referiu, a carga fiscal está, de uma certa maneira, a impedir este avanço. Exatamente. Porque, por um lado, queremos, mas, por outro lado, como é que fazemos? E nós observamos isto nos trabalhadores, Hugo, mas também observamos o impacto da pobreza, de cada vez menos poder de compra, também nos estudantes. Nós vemos que, hoje em dia, os estudantes têm cada vez mais dificuldade em se sustentar. Exatamente. Antes de passar a essa questão, eu queria só também deixar uma nota que também é importante quando nós falamos de cortes de impostos, também haver um incentivo do Estado para que haja mais investimento por parte das empresas, nomeadamente na pesquisa e desenvolvimento, para que haja também um aumento da produtividade, porque só assim conseguimos baixar os preços, pelo menos em termos relativos, das coisas ou dos bens para os trabalhadores. Isso também é essencial, porque se formos simplesmente a baixar impostos, o que acaba muitas vezes por acontecer é que o empregador acaba por ficar com esse dinheiro. Portanto, tem que haver um incentivo para que estas empresas também causem investimento, contratem mais pessoas, investam em máquinas, em capital expenditure, portanto, que gastem este dinheiro em mais maquinaria, mais terrenos, para que também possamos ter mais produtividade no país. Passando agora à pergunta, porque não queria deixar de falar sobre isso. Sim, é verdade. E isso é um problema que todos os jovens, todos nós temos vindo a enfrentar, essencialmente no que toca à habitação. É um problema muito grande e, somente quando nós fazemos, em perspectiva, comparamos com aquilo que era a geração dos nossos pais, a geração de quem nasceu nos anos 60 e nos anos 70. Portanto, isto estamos a falar de gerações que atingiram os seus 20 anos, os seus 20 e poucos anos na década de 80, 90 e durante essas épocas conseguiram, por exemplo, empréstimos para poderem comprar casa a 20 anos, a 15, 20 anos. Hoje em dia eu, por exemplo, com 20 e poucos anos, primeiro tenho que trabalhar 3 anos ou 4 anos só para conseguir a entrada para uma casa e depois vou conseguir um empréstimo durante
30, 40 anos. E depende da localização também, temos que referir isso, não é só... E, portanto, cada vez fica mais difícil para os jovens não só querem ter uma habitação, mas também querem formar uma família, também é importante, ou seja, a quantidade de despesas vão-se acumulando e os jovens não estão a ver por parte do governo ou por parte do Estado uma ajuda nesse sentido. E, obviamente, que todos nós, enquanto jovens, ficamos preocupados. E o que acontece, e uma coisa que vamos abordar depois, é que muitos jovens sentem a necessidade de ir para outros países onde conseguem melhores garantias. Exato. Mas vamos deixar essa questão um bocadinho mais para a frente, que o Hugo levantou e tem toda a pertinência, nós referimos, porque uma das áreas que nós falamos agora foi a habitação. Mais também na vertente de jovens, mas está a ser afetada até mesmo na área dos trabalhadores. Outra das áreas que a própria pobreza afeta, Marisa, é a saúde. Quando nós falamos em pobreza, às vezes passa só aquela ideia de pouco dinheiro apenas para eu comprar, para eu adquirir um certo bem. Mas quando nós falamos que a pobreza está a afetar o acesso à saúde, torna-se algo preocupante. Torna-se, exatamente. Eu até estive a pesquisar e encontrei uma frase da Eurostat que define a pobreza, e vou ler, que diz assim: as pessoas encontram-se em situação de pobreza se o seu rendimento e recursos forem tão inadequados que as impedem de ter o padrão de vida considerado aceite na sociedade em que vivem. Ou seja, como padrão de vida considerado aceite, nós pensamos numa pessoa que tenha todas as suas necessidades supridas em todos os níveis da sua vida, porque eu posso ter muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não tenho condições para cuidar da minha saúde, há aqui um desequilíbrio muito grande. Então nós vemos que atualmente a saúde tem sido um tema também muito preocupante nos tempos que nós estamos a viver, porque se a pessoa não tem dinheiro para ter um seguro de saúde, hoje em dia marcar uma consulta a pessoa vai esperar meses ou até anos. Exatamente. Para ter que fazer um exame, uma operação, vai ficar numa fila de espera enorme. Ou seja, se não existisse esse sistema privado, eu não sei como é que as pessoas atualmente estariam hoje em termos de saúde. E não sei às vezes seria parece delas. que quando se aborda esta questão do sistema privado parece que estamos a lutar ao privado versus o público. Mas na verdade o que nós observamos é que é o privado que está a ajudar o público. E nesta questão da saúde então está mesmo à vista de toda a gente que se não fosse a questão do privado, talvez nós não conseguíssemos chegar a todos os cidadãos portugueses. E será que isto é certo falar numa sociedade como a nossa? Será que é certo dizer eu não tenho acesso via normal, passo a expressão, tenho que procurar uma via em que eu tenho que pagar, como por exemplo seguros de saúde, para além dos impostos que eu já pago e que me deveriam garantir um acesso facilitado ao Sistema Nacional de Saúde? Obviamente, especialmente quando pomos em perspectiva aquilo que é o Estado português, portanto, o Estado português faz com que nós paguemos esta quantidade absurda de impostos, temos um esforço fiscal muito elevado e é óbvio e é natural que os cidadãos depois perguntem-se porque é que então, nós gastamos tanto dinheiro em impostos, grande parte do nosso salário, dos nossos rendimentos vão para impostos e como é que nós não temos acesso a uma coisa tão básica como a saúde. E tem que haver um esforço por parte do Estado, primeiro, em garantir que os serviços do SNS ficam melhores, que nós não temos urgências fechadas, não temos pediatrias fechadas, não temos obstetrícias fechadas, é muito importante, mas também garantir que este tipo de acordos que há e já houveram em vários hospitais, acordos em que há uma parceria privada e pública, sejam de forma muito mais, menos condicionante, ou seja, que permita que mais pessoas consigam ter acesso a essas parcerias e também a possibilidade de acordos entre clínicas e hospitais também seja facilitada, porque só assim vamos garantir que as filas deixam de estar enormes nos hospitais. E, portanto, isso também é importante haver por parte do Estado uma preocupação nessa vertente. Exato. E como nós falámos no início, nós já estamos a ver aqui uma interligação entre a pobreza e a habitação, a pobreza e a saúde, mas outra vertente que nós não podemos esquecer é, e até parece aqui um bocadinho contraditório, a pobreza a influenciar a qualidade de prestação dos meus serviços enquanto profissional. Exatamente. Porque o que nós vemos, e continua a acontecer infelizmente, é, falando aqui, por exemplo, numa área profissional, que é a área dos professores, até que ponto é que nós temos que chegar para ver um professor para poder dar aulas, um professor que vai dar aulas a um cidadão português que futuramente vai ter impacto na nossa sociedade, mas este professor tem que sair da sua área de residência, ir para uma zona bastante longe, como acontece em muitos dos casos, e ainda há casos extremos em que a pessoa tem que dormir em tendas. Isto tudo para poder fazer a sua profissão. Mas isto não me parece um bocadinho, passo a expressão, irónico? Como é que a pessoa tem que baixar o seu estilo de vida para poder aumentar o seu estilo de vida enquanto profissional? Exato, é realmente uma questão que
Não faz sentido, porque a pessoa, ou seja, vai retirar o seu bem-estar para tentar, ao mesmo tempo, aumentar o seu bem-estar, porque vai precisar trabalhar para ter dinheiro para pagar as suas contas. E nós vemos esta situação dos professores, e não só professores, nós vemos cada vez mais pessoas a dormirem na rua. Há uns anos atrás, a pessoa passava ali pela zona do Vasco da Gama, havia 3, 4 pessoas a dormirem na rua. Hoje em dia aquilo está lotado de pessoas, ou seja, se calhar já chega ali uma luta de quem é que tem o espaço para conseguir ter um sítio para dormir. E nós vemos que as pessoas não podem ficar indiferentes a essas questões, porque são pessoas, muitas vezes, não é que não tenham trabalho, mas realmente têm o trabalho, mas não têm o valor suficiente para conseguir pagar uma renda de casa. E isso vai influenciar também os alunos, por exemplo, no caso dos professores, porque nós vemos que há muitos alunos que não têm professores, ficam 2, 3 semanas sem aulas porque o professor ficou doente ou aconteceu alguma coisa e não há outro professor substituto, então fica assim... Mas temos cidadãos preparados para assumir. Os jovens, enquanto futuro do país, estão com estas condições do processo de ensino. Mas depois queremos exigir deles que sustentem o povo, que sustentem o país. Que sejam o futuro. Que sejam o futuro. Aqui parece um bocadinho irónico, mas antes de prosseguirmos então com a continuação do tema, eu quero convidar a doutora Luísa a abordar um pouco esta questão mais à luz da nossa Constituição, da República Portuguesa. A pobreza é a privação total ou parcial das condições que são necessárias para que uma pessoa, para que um cidadão português tenha uma vida com dignidade. Do ponto de vista jurídico, na verdade e na realidade, a pobreza é uma grave negação de direitos fundamentais, é uma grave negação da pessoa, é uma grave negação dos direitos de cidadão, da cidadania. A pobreza pode ser a pobreza monetária, mas também pode ser a exclusão social e, como aqui já foi dito, pode ser negação de direitos civis, direitos culturais, direitos económicos, direitos sociais, direitos políticos. O que é que a Constituição da República Portuguesa diz acerca da pobreza? A Constituição da República manda erradicar a pobreza. Desde logo, no seu artigo 1º, a Constituição da República Portuguesa diz-nos que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, a República Portuguesa só existe se todos os cidadãos portugueses tiverem dignidade de pessoa humana, ou seja, se não tiverem pobreza. Sendo que, para além disto, a nossa Constituição prevê um leque muito grande de direitos fundamentais, que são direitos que garantem a todos os cidadãos, em condições de igualdade, o acesso a uma vida com dignidade. A nossa Constituição prevê o direito à habitação, prevê o direito à saúde, o direito ao trabalho, tutela direitos pessoais, como o desenvolvimento da personalidade, a reserva da intimidade da vida privada e familiar, prevê saúde, acesso à justiça. Tudo isto são direitos fundamentais para garantir que os portugueses não vivem na pobreza, sendo que isto é uma tarefa que incumbe ao Estado. Os cidadãos portugueses têm o direito e devem exigir estes direitos para que não vivam na pobreza, e aqui importa dizer que pobreza não é só uma negação total dos direitos de uma pessoa que vive na rua e que não tem acesso a uma habitação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao trabalho, mas pobreza pode também ser a situação em que muitos portugueses vivem de que têm uma habitação, têm acesso à saúde, têm trabalho, no entanto, têm dificuldades em acompanhar o ritmo da sociedade, em conseguir uma alimentação adequada, em conseguir aquilo que é exigível e que é necessário para ter uma vida condigna. Incumbe ao Estado erradicar a pobreza, como o artigo 9º da Constituição da República Portuguesa fala-nos das tarefas fundamentais do Estado e diz-nos logo aqui na linha B que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. E na linha C diz defender a democracia política, a linha D promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais, ambientais, mediante transformação e modernização das estruturas económicas. Isto é uma tarefa fundamental, mas o Estado tem também incumbências prioritárias que derivam da economia, porque o poder económico ele está subordinado ao poder político e o poder político tem que usar o poder que tem para garantir os direitos fundamentais que a Constituição prevê para os cidadãos para erradicar a pobreza. E olhando para o artigo 81 diz, é uma incumbência prioritária do Estado no âmbito económico e social, que é o que estamos a falar aqui, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A linha B, promover a justiça social, assegurar a igualdade
igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através de uma política fiscal. Portanto, a Constituição é muito clara. Em Portugal só existe uma república se houver dignidade da pessoa humana, se não houver pobreza. O intuito é erradicar a pobreza. Quem é que tem que fazer isto? É o poder político. O povo tem que assumir que tem estes direitos fundamentais e tem que exigir ao Estado que cumpra as suas tarefas fundamentais, as suas incumbências prioritárias. E isto de uma forma igualitária, porque o artigo 12 diz que todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. E o artigo 13 diz-nos que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Portanto, cumpre ao poder político acabar com a pobreza e cumpre aos cidadãos exigir os seus direitos fundamentais. Muito obrigada, doutora Luísa, mais uma vez. E é de referir que tudo isto consta na nossa Constituição da República Portuguesa. Nós não estamos aqui a exigir nada que não devamos, nós estamos a exigir dignidade, conforme a doutora falou. E Hugo, falando nesta questão da dignidade, como é que nós podemos falar que um cidadão está num país com dignidade quando existe a necessidade de, no caso dos jovens, ele ter que tomar uma decisão, sair do país para ter melhores condições de vida? É tão simples como dizer que não me parece haver muita dignidade. A verdade é essa. Até porque eu sinto, ao crescer em Portugal, que sempre foi incutido na nossa cabeça que nós, ao crescermos, já íamos com a intenção de emigrar. E eu sinto que isto é uma coisa que não acontece em assim tantos países, especialmente países do Ocidente. E isto vem muito daquilo que é, que eu já mencionei há bocado, que é a questão de nós jovens, nós queremos ter condições, nós queremos ter a possibilidade de ter uma casa sem que fazer um empréstimo a 40 anos. Nós queremos ter a possibilidade de ter uma família, de construir uma família, sem haver a necessidade de estar a contar todos os meses o nosso ordenado para ver se chega para as contas da casa e dos filhos. E, portanto, necessariamente há sempre essa a nossa necessidade, enquanto jovem, de procurar outras hipóteses. E somente com a questão do jovem ser uma parte demográfica que é muito mais incentivizada pelo risco, portanto está mais à vontade com o risco de tomar riscos e ir para outros países, é normal que todos nós, enquanto jovens, acabemos por pensar nisso. Mas também é importante pensar, não só nessa necessidade do jovem, mas também que Portugal tem que tomar uma atitude em relação a isto, porque nós estamos a exportar muitos jovens com muitas boas qualificações. Isto é um problema, porque quando vemos a questão da migração, nós vemos fluxos de imigração e de emigração. E a nossa imigração é uma imigração muito qualificada. As nossas universidades são muito boas. Portanto, nessa questão, e isso, nós somos muitas vezes valorizados lá fora, que as nossas faculdades são muito boas. E, portanto, as empresas lá fora querem os nossos estudantes. E o que acaba por acontecer é que nós não estamos a importar também a mão de obra qualificada, ou com as mesmas qualificações. E isso acaba por fazer com que a balança na questão demográfica e também da questão das profissões que há em Portugal vai acabar por trazer problemas, e é uma questão que o governo tem mesmo que tentar solucionar, porque não é a solução atual e acabará por trazer problemas. Exatamente. E Marisa, nós vimos esta problemática que o Hugo estava aqui a referir, então podemos chegar a uma conclusão. Talvez os incentivos que estão a ser propostos aos jovens não sejam suficientes para os manter cá. Exatamente, é mesmo isso, não estão a ser suficientes. Nós temos estes incentivos agora muito falados para a habitação e realmente são medidas boas, porque é um peso grande que é retirado dos jovens que queiram adquirir a sua primeira habitação, mas temos que ver que o jovem, quando vai pensar em comprar a sua primeira casa, tem que fazer contas, não é simplesmente, ok, o Estado agora permite-me ter aqui um financiamento, não vou pagar os impostos, há também a possibilidade de ter a garantia pública que não vou ter que dar nenhum valor como a entrada, mas depois na prática a situação não é bem assim, né? Porque ao pedir um crédito a um banco, eu tenho que saber que eu não estou a pedir um empréstimo a um amigo, né? O banco também de alguma forma vai ter que sair beneficiado dessa situação. E como o Hugo também dizia, nós somos empurrados para esse sistema que para comprar casa tem que ter um empréstimo, porque o jovem não consegue ter capital suficiente para dizer não, vou comprar uma casa a pronto pagamento e aí não me fico preso, amarrado a um crédito durante tantos anos. Então nós vemos que estes incentivos são bons, mas se calhar vão ajudar pessoas que já estejam confortáveis financeiramente, porque um jovem que receba o seu salário mínimo dificilmente vai conseguir usufruir destes incentivos, porque o seu salário não vai cobrir
a despesa que ele vai ter com a prestação da casa, os impostos e tudo mais que vai, não porque não é só a casa, depois é saúde, é alimentação, é tudo isso está envolvido, mas não é exatamente. Então nós vemos que são incentivos bons, ok, mas será que vão de encontro às pessoas que realmente têm essa necessidade de adquirir a sua casa? Se calhar talvez não, tem que ser aqui repensado. Depois outro ponto que eu também queria reforçar nesta questão da habitação é que o problema vai continuar a se manter, é que há muita procura, mas depois há pouca oferta. E a oferta que há são preços muito elevados, ou seja, tem que haver também por parte do Estado uma forma de se construir mais casas acessíveis para todos os jovens, para todas as classes sociais que existem, porque senão vamos estar sempre no mesmo problema. Ok, eu tenho agora esta possibilidade, essa facilidade de adquirir a casa, mas depois o preço da casa não permite adquirir. Exatamente. E antes de nós terminarmos mesmo, eu queria perguntar aqui aos dois convidados da noite. Nós falamos na questão da economia, pela questão de o que nos é fornecido, as condições, mas há uma questão que nós não podemos ignorar, que é a nossa própria gestão individual dos nossos recursos, neste caso, na parte financeira. Hugo, quão importante seria nós termos jovens a serem já instruídos desde novos, aliás, até falarem nas crianças. Nós podemos transmitir a uma criança como é que se gere a própria mesada, certo? E por aqui nós ensinamos muita coisa. Quão importante seria ter um país com uma importante literacia financeira, até mesmo para combater a pobreza? Essencialmente, eu diria que este problema está dividido em duas partes. Primeiro lá está, o investimento na educação. E neste caso, podemos dividir também entre a educação dada pelos pais, lá está, como as crianças podem, por exemplo, gerir a mesada deles, e isso, o Estado não pode fazer muito em relação a isso, então tem que partir também dos pais para poder instruir as crianças nesse objetivo. Mas depois também, como mencionaste bem, poder haver, por exemplo, nas escolas, algum tipo de cadeiras ou de disciplinas que ensinem essa literacia financeira aos jovens, para que os jovens, quando chegassem aos 18, 19 anos, já terem uma boa noção do que é que lhes espera pela frente na sua vida adulta. E é muito importante também. A segunda parte, que diria eu que também é fundamental, é que é preciso que haja um esforço do Estado para melhorar as medidas económicas para os nossos jovens. Por exemplo, muitos jovens pensam em arranjar um trabalho numa empresa e ficar a trabalhar nessa empresa para sempre. Não necessariamente. Há também que haver incentivos, por exemplo, para que os jovens criem as suas próprias empresas e haver incentivos fiscais, haver incentivos para que haja, por exemplo, menos burocracia, para que não seja preciso perder tanto tempo para criar uma empresa. Ou seja, há uma quantidade enorme de obstáculos para que os jovens possam ter acesso a poder criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio, a terem bons empréstimos. Esse aglomerar de coisas acaba por fazer com que seja mais difícil para os jovens também poder investir no seu futuro. E acabam muitas vezes ficam condicionados e, portanto, muitas vezes acabam por ficar para sempre num trabalho que, se calhar, eles tinham muito mais potencial para ter. E, portanto, ao abordar estes dois temas, portanto, primeiro o investimento na educação e também depois em medidas económicas que favoreçam a criação de empresas, poderemos solucionar este problema. Que ficaria até... Aliás, nós hoje já ouvimos falar, não sei se vocês viram, em tudo que é redes sociais já se fala, já há escolas que tentam e pretendem incluir esta literacia financeira no plano de estudos, mas deveria ser algo mais... eu quero, não deveria ser algo, aliás, eu gostava, devia ser algo a nível nacional, porque nós vemos que muitos dos problemas passam também pela própria gestão individual do que eu atualmente já tenho, certo, Marisa? E para terminar mesmo, eu quero desde já agradecer-vos pela vossa companhia nesta noite a comentar este tema que é muito importante, mesmo lá em casa, não só a nível de gestão individual, mas também do que é que nós podemos contar com a ajuda do Estado. Quero convidar também a continuarem a acompanhar-nos tanto no TikTok como no Instagram e a assistir aos nossos programas disponíveis no YouTube. Visitem também o site Você é que Decide. Neste site têm temas relacionados com a nossa Constituição, com a nossa sociedade, temas que o podem ajudar. Até à próxima.